Muito bem, voltamos com mais uma edição do Super Em Notícias desta quarta-feira. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E como eu disse, todo o segundo bloco, você que acompanha sempre o Super Em Notícias, sabe que é a parte especial do jornal, onde eu converso com grandes profissionais dos mais variados nichos profissionais aqui de Governador Valadares. E hoje tenho a honra de poder conversar com a advogada Caroline Godinho. Caroline, muito obrigado, doutora, por ter aceitado o convite. Finalmente vai sair a nossa conversa. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. E, Carol, para a gente poder começar nosso bate-papo, é claro que podemos colocar que todas as profissões tiveram um impacto negativo ou positivo. Gustavo, positivo, algo positivo da pandemia, por exemplo, o setor de construção civil, os engenheiros, os arquitetos. E a área da advocacia, você que já tem um nome no mercado, você que já atua há bastante tempo, como é que foi a pandemia, como é que tem sido a pandemia para esse nicho no mercado de trabalho? Gustavo, eu acho que, na verdade, não foi só... Eu acho que tudo tem um lado bom, um lado ruim, não são só profissões, né? Mesmo respeito a todas as dores, sim, porque claro, até a dor a gente tira proveito daquilo, sim, ou tenta tirar proveito daquilo. E tudo tem um lado bom, um lado ruim, não é diferente com as profissões. De outras profissões eu não tenho, né, poder de fala para dizer aqui para você o que foi tão modificado, mas a gente tem conhecimento popular, como você disse, sim, da construção civil, de outras áreas dentro da área da internet mercado de estética também. Mercado de estética a gente viu, e tem dentro do direito. Dentro do direito nós tivemos algumas modificações. Por quê? O sistema ele não estava preparado para receber demandas de forma só online, né? A gente ainda tinha muitos processos que estavam de forma física, e física a gente fala é aquele papelzinho mesmo. Um monte de papéis. Um monte de papéis que a gente transforma num processinho, que aí abre depois outro, sim, e fica com outro processinho, que aquele conjunto ali a gente chama de processos, né? E antes era assim, então a gente ainda tinha muito isso. Embora a gente já tivesse aqui no âmbito de Minas Gerais, os tribunais federais, começado os procedimentos de forma online, sim, que é o quê? Tudo jogado na internet, de forma popular que a gente fala, é tudo jogado na internet. A gente conversava com o juiz, que a gente fala peticionar, né, através da internet, iniciava com a ação através da internet, mas a gente não tinha ainda algumas inovações, por exemplo, que foi a questão das audiências. Sim. Online. Online. Se iniciou em alguns lugares, já tinha se iniciado, mas raramente, aqui em Valadares nós tivemos uma ou duas, mas o que de fato foi algo que eles tiveram que preparar, tanto que o sistema ele começou a abarrotar. Sim. Foi com essa pandemia, porque não tinha saída. A gente fala, a justiça não podia parar, né? Então, assim, eu acredito que o lado bom que a gente pode tirar disso tudo é uma evolução que ocorreria em bastante tempo, que obrigatoriamente teve que ocorrer. Teve que ser adiantada. Adiantada. Tiveram muitos sacrifícios que nós como advogados tivemos, eu imagino que as pessoas do judiciário tiveram bastante também. E em relação à questão sobre o mercado da advocacia aqui em Governador Valadares. Valadares é uma cidade que tem muitos profissionais especializados em uma área, outros especializados em outras áreas. Como é que você vê o mercado olhando de frente? Você que já tem um nome, já tem experiência, tem contato com outros profissionais. Como é que você vê o mercado da advocacia aqui em Governador Valadares? Qual que é o grande lado positivo e qual que é o grande lado negativo? Olha, o mercado de trabalho, eu acho que de qualquer profissão também, mais uma vez falando, mas especialmente da advocacia, sempre você vai ouvir falar, tem muito profissional, tem profissional demais. Gente, profissional demais hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muitas pessoas formando, muitos profissionais formando. Isso é graças a Deus, sim, mesmo. Mas o que se destaca, o que se difere é aquele que escolhe também destacar e aquele que escolhe os caminhos corretos. Então, hoje aqui no mercado em Valadares, com essa questão da pandemia, nós tivemos, às vezes, bons profissionais, mas que estavam, às vezes, no início, né? Maioria das vezes no início, e que tiveram essa restrição
porque muito tempo ficou parado os processos, Sim, algum verdade. tempo, os processos físicos, que era aquele que tinha que ir lá para poder escrever e movimentar, que não era aqueles mais recentes. Então, processos ficaram parados. Muitas ações demandam da gente aguardar sair também algum valor, aquelas que não têm quantias que são pagas inicialmente ou que são pagas inicialmente, a gente fica muito tempo, né, com o processo, Sim. trabalhando naquilo ali. Então, quando você faz um trabalho aqui e recebe por ele, a gente continua trabalhando nele. Então, a gente tiveram problemas, por exemplo, aí vai depender da área de advocacia. Um criminal, por exemplo, não é a esfera que eu atuo diretamente, mas a gente ouviu falar que estava ocorrendo muita violência nessa época. Sim. Então, provavelmente teve muita demanda. Principalmente violência doméstica contra a mulher. Entendeu? Eu não tenho dados aqui, mas é o que a gente ouviu falar, que eu vi entrevista de alguns profissionais aqui na cidade. Então, nessa área, ok. Em outras áreas, nós tivemos escritórios que não aguentaram, como outras áreas também, e tivemos escritórios que já estavam iniciando. O nosso já tinha iniciado já há 2 anos, antes da pandemia, a transformação de tudo por meio online. Então, a gente tem o físico e online. E há aqueles que ainda não tinham transformado em tudo de meio online, sistema, né, virtual, que teve que fazer isso de modo rápido. E tivemos, obviamente, muitas dificuldades, porque em cada local, por exemplo, a gente tem o TJMG, a gente tem o TRT3, que é lá na Justiça do Trabalho, tem o TRF1, que é a Justiça Federal aqui, e que São vários nichos dentro de uma mesma área. De uma mesma área. E aí, por exemplo, vai ter audiência. O TJMG usa um sistema. Sim. O TRF usa outro sistema. Então, a gente que foi advogado nessa área, a gente teve que pular fogueira. Porque cada um era de uma forma. E se você fosse fazer audiência fora, por exemplo, o TJ do Rio de Janeiro, o TJSP, é diferente também. Sim. E, Carol, sobre o mercado de trabalho, pegando um pouco um gancho no que a gente acabou de falar, no que você acabou de responder. Em relação aos profissionais que estão saindo do mercado de trabalho. Todo meio de ano, todo final de ano, existem vários profissionais, milhares de profissionais que saem das faculdades para poder exercer a sua profissão dentro do mercado de trabalho. Qual que é a grande dica que você dá para esse menino, para esse homem, para essa mulher que está saindo agora no mercado de trabalho? A pandemia ainda está em vigência. Qual que é a dica que você dá? Não esperar sair, formar para entender o que quer, o que vai fazer. Então a dica é até antes, né? Antes de formar. Entrou na faculdade, já comece os seus direcionamentos, converse com professores, converse com colegas, troquem ideias com as pessoas que já estão formando, quem já está na área, para você ir se direcionando. Eu quero um concurso. Então, não espera formar para fazer um concurso. Vai estudando para aquilo ali, vai se preparando para aquilo ali, vai tentando. Eu trabalho o dia todo. Você trabalha o dia todo, então qual oportunidade você pode ter para poder ter um estágio dentro de uma área que você quer? Porque a gente acha que estágio, o interesse seria só remunerado. A gente entende que é preciso, dependendo da situação financeira da pessoa, dependendo familiar. da situação. Mas se você não tiver nessa condição, entenda o que você vai ganhar de conhecimento. Porque não só a questão de remuneração. E conhecimento ninguém tira, ele é mais alto do que a remuneração. Se você precisa, os tribunais fazem corriqueiramente aí, provas para poder, os escritórios, nós mesmos temos estagiários, então assim, a gente tem dentro do escritório pessoas que a gente direciona e tem outros escritórios em Valadares que também direcionam. Então, se preparem antes, esteja um passo antes, não espera formar para poder entrar no mercado de trabalho. O que você tem de curiosidade, hoje a internet está aí para isso, né, Gustavo? Coloca aquilo ali. Olha, gente, eu estudei isso aqui, estou tendo conhecimentos aqui, aprofunde naquilo. LinkedIn está aí para isso. E transfira aquele conhecimento. A gente tem matérias, às vezes, que podem ser simples para a gente e que para o outro deveria ser ensinado na escola, né? E em relação à questão do profissional no mercado de trabalho, que você olha e que outros profissionais também olham, até mesmo para a gente poder continuar nessa questão de dica para quem está saindo do mercado de trabalho agora, que está saindo para o mercado de trabalho, melhor dizendo.
Qual que é o profissional que hoje, em pleno 2021, 2022, batendo na porta o mercado da advocacia? Vamos pegar aqui no nicho de Governador Valadares. Não é que ele não aceita, mas esse profissional com esse perfil vai encontrar muitas dificuldades para poder se alocar dentro do mercado de trabalho e, consequentemente, ter clientes. O profissional que não se adequa na advocacia, acredito eu, hoje e que tem que estudar, é o profissional que não está disposto à evolução. Existem casos, exemplos aqui em Valadares, claro que você não vai citar nome, mas que vocês sabem, conhecem e percebe que esse profissional se encontra nessa situação que você está falando? Sim, a gente percebe, sim. E eu não estou falando de profissionais ruins, não. Às vezes são profissionais excelentes, Sim. são pessoas que têm um conhecimento vasto em determinada matéria, mas que não estão se adequando à atual realidade, que é internet é uma realidade, que não adianta a gente tentar fugir dela, porque ela está aí. Sim. E é um meio que se transfere muito conhecimento, muita informação para as pessoas. E saber lidar com pessoas, ter manejo com pessoas, saber reconhecer, sentir, porque é aquela coisa, profissionais nós temos muitos, mas qual que é a diferença daquele que você vai contratar? Sim. Então é aprender, entender o que a pessoa está sentindo, o que ela está passando, para que você possa, de alguma forma, tutelar pelos direitos dela. De alguma forma, não. Você vai tutelar se você é advogado pelos direitos dela. Então, para você fazer isso, você tem que entender o que ela está passando. Então, eu acredito que não cabe mais no mercado um profissional frio, um profissional que não esteja disposto às evoluções do meio, que não esteja disposto a colocar, a expandir conhecimentos hoje de forma online, que não esteja disposto a um manejo melhor dos sentimentos, do que o cliente está passando, do que o cliente está sentindo, para poder tutelar pelos direitos dele. Como é que você vê que, como a sociedade enxerga o profissional da advocacia e o profissional do direito e, consequentemente, claro, da justiça? Porque existe aquela máxima para as pessoas, né, que não estão na área, de que a justiça no Brasil não funciona, que não existe, que na verdade existe mais a impunidade para vários casos, e aí eu imagino que essa pessoa ela tem uma desilusão com o profissional, o advogado ou qualquer outra pessoa que possa pertencer a essa classe. Como é que você vê como a sociedade enxerga o profissional da advocacia? Olha, a primeira coisa é que enxergam muito glamour, né? E não é glamour assim não, gente. É muita correria, é viajar com o telefone tocando, é parar, às vezes, em qualquer lugar para poder responder um cliente, é sair correndo de um lugar para ir para o outro, é estar terminando uma audiência com outra e entrar porque a anterior atrasou. É ouvir às vezes não, é ouvir o dia todo problemas para serem resolvidos. Então imagina, tem gente que não gosta de lidar com o problema dele. Imagina você resolver problemas o dia todo que você tem a responsabilidade de resolver. Então não é algo que é só glamour, entendeu? E outra coisa que eu verifico com essa questão de justiça, principalmente isso ocorre na área de direito criminal, que embora não seja uma área que eu atue diretamente, a gente vê uma desilusão que é um retrato, às vezes, não do advogado, é um retrato da sociedade, de cada um. Sim. Às vezes a gente tem que olhar para o próprio umbigo, porque quando a gente fala assim, mas não faz justiça, o advogado não faz justiça porque solta bandido. Gente, nós temos uma lei para seguir. Sim. Nós temos muitas leis para nós seguirmos. Então, nós temos leis passas, códigos. Então, não falta lei para seguir. Se ela for seguida exatamente como está lá, vocês podem ter certeza que a gente estava num país muito melhor. E mas por que não segue? Porque nós temos poucas pessoas hoje, são poucos juízes, Sim. São poucos servidores do judiciário, para muita demanda. Então, nós temos hoje uma demanda enorme para poucas pessoas darem Sim. conta daquilo ali. Então, às vezes, não é a impunidade de não fazer. É porque é muita coisa Sim. mesmo. Então, é uma demanda... A gente tem que colocar um pouquinho o dedo na realidade, né? E a visão da realidade, porque Sim. as pessoas não estão vendo isso. Mas fulano está preso. Gente, se a gente querer que as pessoas cumpram a pena exatamente...
Acorda às 5 horas da manhã, coloca para trabalhar para vocês verem. Quem está arcando a pessoa lá na cadeia somos nós mesmos. Então, assim, qual o interesse que eu tenho de ficar arcando 30 anos com a pessoa lá? Sim. Né? Então, a gente tem que começar a ter um pouco uma visão, expandir um pouco os horizontes nesse sentido e ver realmente quem é que está ganhando com isso tudo. Sim. Porque nós não somos. Nós, advogados, não estamos aqui para colocar impunidade. Pelo contrário, nós estamos aqui para que a lei seja cumprida. Sim. O judiciário está aqui para que a lei seja cumprida. O problema é que nós precisamos de ter o amparo para que isso ocorra. E aí, em quem que a gente tem que olhar, né? Não é acusar o advogado, não é acusar o juiz, acusar o servidor, acusar o promotor. É a gente olhar para nós, né? E falar assim, peraí, o que tem de errado? Eu tô reclamando lá da impunidade, mas você fura fila. O que eu tô fazendo que contribui com esse tipo de pensamento? Eu tô falando mas fulano é ladrão, fulano rouba. Você faz gato na sua casa? Então, assim, isso também é crime. Você ameaça alguém, isso é crime, né? Você vende roupa, mas para cada cliente tem um preço. Isso é ilegal, né? Tem que estar lá o preço. Olha para você ver o tanto de coisa que a gente fala, que se a gente parar para pensar... A gente também está fazendo. A gente também está fazendo. Então, eu acho que começa por nós, por cada um. Sim. Não é colocar a culpa em ninguém. Doutora, muito obrigado, né, por essa aula sobre advocacia, sobre até mesmo comportamento. Obrigado por ter aceitado o convite. E no ano que vem, logo no início do mês de janeiro, você vai estar aqui de volta para poder falar de outro assunto, mas claro, ligado à área do direito. Obrigado mais uma vez e espero você aqui de volta. Obrigada, Gustavo. Obrigado mais uma vez, doutora. O Super Notícias vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.